Olha, o mundo foi pego totalmente de surpresa com um ataque direto dos Estados Unidos contra a liderança do Irã. Então, para a gente entender o que está acontecendo e principalmente por que justo agora, vamos mergulhar nos fatos, nas teorias e numa longa, longa história de conflitos. A pergunta que não quer calar, a que todo mundo está se fazendo, é exatamente essa. Por quê? Um ataque dessa magnitude, gente, não acontece do nada. E desvendar essa questão é crucial para entender todo o cenário geopolítico de hoje. E é aqui que o mistério fica ainda maior. Essa ação militar foi totalmente na contramão das próprias diretrizes estratégicas do país. Sabe aqueles documentos oficiais todos que deveriam guiar a política externa? Parece que foram ignorados, o que só faz a pergunta por que agora ecoar ainda mais forte. Primeiro, vamos entender direitinho a natureza desse ataque. Porque não foi uma operação militar qualquer, viu? Foi algo bem mais específico e, para ser sincero, extremo. A gente está falando de um ataque de decapitação. Pensa nisso. É basicamente a cartada final, considerada a forma mais extrema de ação militar. É uma jogada para, de uma só vez, desmontar toda a estrutura de poder do inimigo. E isso nos joga direto no centro do debate. Porque a justificativa oficial para o ataque e o que os especialistas em geopolítica estão dizendo, bom, são duas histórias bem diferentes sobre o que realmente motivou essa ação tão dramática. De um lado, a versão oficial fala em uma ameaça nuclear que não podia esperar. Mas do outro, os analistas desenham um quadro bem diferente. Eles apontam para uma mistura de fatores: a percepção de que o regime iraniano estava fraco, a busca por uma vitória política, digamos, fácil, e até um foco no legado pessoal do presidente. E essa história da ameaça nuclear, ela meio que balança com uma declaração direta como essa, baseada nas avaliações de inteligência. As próprias agências dos Estados Unidos pareciam não concordar com essa urgência toda que foi declarada, sabe? Então, o ponto central talvez seja esse aqui. Uma teoria bem forte é que foi um movimento de oportunidade. O regime iraniano, já enfraquecido por protestos, por pressões, parecia vulnerável. E talvez a administração americana tenha visto ali uma janela perfeita para dar o golpe final. Mas para entender de verdade o porquê, não dá para olhar só para agora. A gente precisa voltar no tempo. Essa hostilidade entre os Estados Unidos e o Irã não começou ontem, não. Ela tem raízes históricas muito, mas muito profundas. Essa linha do tempo aqui mostra os pontos-chave. Lá em 1953, uma intervenção liderada pelos Estados Unidos derrubou um governo democrático para colocar um monarca mais alinhado com o Ocidente. Aí, em 1979, esse mesmo monarca foi derrubado por uma revolução popular que criou o regime que a gente conhece hoje. Um regime que nasceu da desconfiança e da hostilidade contra os Estados Unidos. E esse é um ponto fundamental, gente. Essa história não ficou no passado. Para o Irã, a memória da intervenção americana é uma ferida que continua aberta e que molda a política e a visão de mundo deles até hoje. Ok, o ataque já aconteceu, mas as consequências, essas estão só começando. Especialistas alertam para um efeito em cascata que pode desestabilizar não só a região, mas, quem sabe, a ordem global inteira. O raciocínio é mais ou menos o seguinte. Ao fazer um ataque preventivo desses, os Estados Unidos meio que abrem um precedente perigoso. É como se dessem um sinal verde para outras nações fazerem o mesmo. Isso enfraquece as regras do jogo internacional, desestabiliza a segurança e, o que é trágico, pode fazer com que cidadãos americanos virem alvos no mundo todo. Essa frase resume o perigo. Ao agir fora das leis internacionais, os Estados Unidos podem ter criado um modelo que outros regimes autoritários não vão pensar duas vezes antes de seguir. E isso torna o mundo um lugar bem mais imprevisível. Com esse ataque, se abriu um vácuo de poder e, com ele, uma era de incerteza profunda. As perguntas sobre o futuro são muitas e as respostas, bem, essas são poucas. E, no fim das contas, a questão que paira sobre tudo é essa. Será que a tentativa de eliminar uma ameaça acabou, ironicamente, multiplicando os perigos que o mundo inteiro enfrenta? O cenário para o futuro é bem complexo. Um Irã sem uma liderança clara pode cair na órbita de influência da Rússia ou da China. Outros líderes autoritários se sentem mais à vontade para agir da mesma forma. E para o povo iraniano, o futuro é uma incógnita. Será que o caminho para a liberdade se abriu ou o que vem pela frente é um caos ainda maior? E para fechar, fica esse pensamento que é bem provocador. Segundo alguns analistas, essa ação contra o Irã não é o sinal de liderança, mas de reação. Uma mudança fundamental no papel dos Estados Unidos no cenário mundial que deixa uma questão crucial no ar. E agora? Para onde o mundo vai?